impugnação à ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declaro aprovado. Senhores desembargadores, como eu disse, não estou bem de saúde. Passei a noite muito mal, acordei quase sem conseguir falar e outros problemas pessoais. Nós temos aqui alguns processos. Então, senhores desembargadores, vejam, temos vários processos que têm divergência. Então, esses processos que têm divergência são de plano de saúde. Eu vou adiar esses processos todos. Eu queria ver até depois com os dois eminentes colegas se a gente se sentava para discutir essa questão de plano de saúde. Aqui é uma festa no gabinete do desembargador Paulo Roberto também, eu sei que no do desembargador Dario Oliveira também. São aumentos abusivos e negativa de atendimento de plano de saúde, para a gente chegar mais ou menos a um denominador comum. Ou então eu vou tentar propor um IRDR para a gente fixar um ponto comum. Então, nós temos aqui, eu vou pedir o adiamento com a licença de Vossa Excelência dos processos de número 1 da ordem cronológica da pauta, doutor Igor. Processo de número 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17 e 18. Anotou, doutor Wilma? Perfeitamente. Tem dois processos, o de 19 e 24, que eu iria pedir vistas após o voto do relator. Eu também vou pedir licença para adiar esses dois processos. É o de número 19 e 24 da ordem cronológica da pauta. Então, tem 3 processos aqui, doutor Wilma, que tem impedimento do desembargador Dario Oliveira. É o 13, o 14 e o 23. Foi convocado algum desembargador? Desembargador Fábio Eugênio. Fábio Eugênio não está presente. Deixa eu ver se ele está por aqui. Se não estiver, eu vou adiar para a próxima sessão. Vai adiar? Doutor Bartolomeu, pela ordem. Pois o não. 25 também é saúde, é a Unimed. Vai ser adiado também? Isso. 25. É Unimed versus Antônio Gabriel Mouzinho Martins. Deixa eu verificar o 25. Corta isso, fala, senhor. 2 minutos que eu vou aqui ouvir meu assessor. Certo. Doutor, o número 25, a Câmara está unânime. O polo ativo é Unimed Recife, o polo passivo é Antônio Gabriel Mouzinho Martins e outros. Há um pedido de sustentação oral do doutor Deison. É o senhor? Isso, excelência. Vossa Excelência é advogado da Unimed? Isso, excelência. Da Unimed. Perfeitamente. Deixa-me ver aqui. A Unimed é que está recorrendo. Pronto, esse eu não vou adiar porque está unânime. Aí Vossa Excelência faz a sustentação oral. Viu? Eu vou muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Então, os 3 que têm a participação do desembargador Fábio Eugênio também fica adiado para a próxima sessão, devendo ser convocado Sua Excelência novamente. É o de número 13, 14 e 23. É isso? Pronto, fica adiado para a próxima sessão. Então, já que o advogado está presente, eu vou chamar logo o de número 25 da ordem cronológica da pauta. Então, o processo número 25 da ordem cronológica da pauta, apelação civil número
20.643, dígito 44, Polo Ativo Unimed, Recife, Cooperativa de Trabalho Médico, advogado Pedro Sotelo Parcelar, Polo Passivo Antônio Gabriel Muzinho e outros, advogado Daniela Castro Souza, relator de Barra do Paulo, Roberto Alves, o advogado presente é advogado da Unimed, é isso? Isso, Excelência, doutor Deison Santos de Oliveira. Só para efeito de registro, Vossa Excelência declina o nome, a OAB, a parte que representa, e terá 15 minutos para sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentá-los, doutor Bartolomeu, doutor Paulo Roberto, doutor Dario, doutor Isabel, que está representando o Ministério Público, colegas advogados, servidores. Inicio minha sustentação oral desejando melhoras a doutor Bartolomeu. E o presente caso, Excelências, versa sobre fornecimento de home care em virtude do apelado ter sofrido um AVC e ser portador de demência em estado inicial, à época do ingresso com a ação. Infelizmente, o apelado veio a falecer no início de 2022. Posteriormente a isso, foi proferida a sentença, a qual condenou a operadora em danos morais e danos materiais. E é justamente apenas quanto aos danos morais e materiais que a Unimed vai realizar a sustentação oral. Em primeiro lugar, a gente gostaria de frisar que, em momento algum, houve a desassistência do beneficiário. O que aconteceu? Ele teve essa intercorrência de saúde e foi feita a análise pela auditoria médica da Unimed, por meio da tabela ABMID, e fixou pontos de elegibilidade para o home care. Existe essa tabela de pontos e ela vai de 0 até acima de 19, podendo chegar até 30, 32, 36, dependendo do caso. Sobre esses pontos, quando se chega até 7, não há necessidade de home care. De 8 a 12, há baixa complexidade, de 13 a 18, média, e acima de 19, alta. E o beneficiário ele se enquadrou, segundo a tabela ABMID, que é reconhecida pela ANS, como baixa complexidade, atingindo 8 pontos. E para isso a Unimed disponibilizou home care 6 horas, fisioterapia motora diária, suporte com fonoaudiologia e nutricionista uma vez por semana, instalação de cama hospitalar, melhor dizendo. Ou seja, não houve desassistência. A Unimed forneceu aquilo que contratualmente estava coberto. Contudo, a filha do apelado, que à época tomava conta dele, a senhora Suzana, ela não autorizou a instalação tanto do home care como da cama, não autorizou as consultas conforme estava enquadrado no contrato e os demais suportes de praxe. Então, inexistiu dano moral, visto que, além do estrito cumprimento do contrato, não houve desassistência. Ele permaneceu assistido desde o momento que ele ficou internado até o momento em que ele teve a alta e foi disponibilizado esse home care por 6 horas. Ultrapassado esse ponto de dano moral, a gente gostaria de falar sobre os danos materiais. No entendimento da operadora, o pedido diz respeito a tão somente itens de uso pessoal, como fornecimentos de medicamentos de uso contínuo, fraldas e itens de higiene pessoal, bem como teve até um custeio de enfermeiro particular, fazendo uma quantia de aproximadamente R$ 2.300, se não me engano, R$ 2.200. Só que esses itens de higiene, medicamentos e técnico de enfermagem particular, eles não estão cobertos no escopo do contrato. E, em virtude disso, houve essa negativa e entende a operadora que não há necessidade, não há pertinência no seu reembolso. Por isso, a gente também pede que haja o provimento, melhor dizendo, do recurso para a exclusão desses danos materiais. Então, são esses os pontos. Pedimos a exclusão dos danos materiais e morais e, alternativamente, quanto aos danos morais, pedimos a sua minoração, visto que foi conferido, foi arbitrado em R$ 8.000, pedimos a minoração para R$ 1.000.
Agradeço a atenção e renovo os votos de saúde para o doutor Bartolomeu. Desculpem, eu saí um pouquinho rapidamente aqui para resolver um assunto ali. Vossa Excelência terminou a sua sustentação, é isso? Isso, doutor Bartolomeu. Perfeitamente. Então, esse julgamento está unânime, eu vou anunciar o resultado. É o 25. A unanimidade de voto negou-se provimento ao recurso, tendo em vista a solução preconizada, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC de 2015, sendo fixado em 15% sobre o valor total da condenação. O voto é do desembargador Paulo Roberto Alves da Silva, que está sendo acompanhado por mim e pelo desembargador Dario Oliveira. Muito obrigado pela participação de Vossa Senhoria neste julgamento. Senhor presidente, perdoe a rápida intervenção, apenas para comunicar que, da pauta, eu só arguí impedimento no processo de número 23 da pauta, de modo que todos os outros eu estou com condição hábil de julgamento. E, salvo engano, eu posso ter... porque me anotaram 3 que Vossa Excelência estava impedido. Não, no sistema, inclusive, eu só visualizo um processo. Todos os outros Só no 23, o 13 e o 14. O número 23 da pauta, né? Sim, esse Vossa Excelência está suspeito, declarou suspeito. Impedido. Mas o 13 e o 14, Vossa Excelência tem condições de votar. Eu inclusive, votei no sistema. Perfeitamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi impedido. Pois não, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa que é posta a razão. Eu vou verificar o 13, como é que está aqui. O 13 e 14 eu votei no sistema, inclusive. No 13... O 13 está constando aqui como o desembargador Fábio Eugênio votando em substituição a Vossa Excelência. Deixa-me... O 13. Então houve um voto... Está constando aqui, o desembargador Bartolomeu. Negando provimento. Voto do desembargador Paulo Roberto. Acompanha o relator. Voto do desembargador Fábio Eugênio em substituição, mas não consta o voto, realmente. Então, é Vossa Excelência que vota. Não. Está correto mesmo, desembargador. Perdoe-me o equívoco. De fato, eu estou vendo aqui no sistema os votos do desembargador Fábio Eugênio. Pronto, então vamos deixar para a próxima sessão. E o 14? Veja aí o 14, porque o 14 também está constando o desembargador Fábio Eugênio. Exatamente, também o desembargador Fábio Eugênio. Então ficam todos adiados. É isso? Okay. Ficam todos adiados. O 13, o 14 e o 23. Tá certo? Perfeitamente. Então vamos. Doutor Wilma, tem mais alguma sustentação oral? Tem, desembargador. Qual é o número? O próximo é o número 9 da sustentação oral. Número 9. Vou chamar, então, o número 9 da ordem cronológica da pauta. Apelação civil número 14.432, dígito 29. Coloativo Bradesco Saúde S.A. Advogado Tiago Pessoa Rocha. Polo passivo Augusto de Almeida Lopes. Advogado Hugo Giesta Soares. O relator, o senhor desembargador Bartolomeu Bueno. Tem um pedido de sustentação oral.
do doutor João Paulo Dourado Cardoso. Doutor João Paulo está presente? Boa tarde, Excelência. Perfeitamente. Vossa Excelência é advogado do Bradesco? Do Augusto, Excelência. Augusto. É do Bradesco ou do Augusto? Augusto. Do Augusto, isso, Augusto. do Augusto. É do polo passivo, então, não é isso? Isso, exato. Veja, a nossa turma está unânime em negar provimento ao apelo. Vossa Excelência tem necessidade ainda de fazer sustentação oral? Não, doutor, já que está assim, Satisfeito. pode ser. Satisfeito. Perfeitamente. Então, eu anuncio o resultado. A unanimidade de voto negou-se provimento ao apelo da seguradora, majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Doutor Wilman, mais algum? O 10, desembargador. O 10. Então, eu chamo o número 10 da ordem cronológica da pauta. Polo ativo, aliás, o agravo de instrumento número 5955, dígito 27. Polo ativo, Antônio Florentino do Nascimento. Advogado Maria Luísa Pinto Ribeiro Cruz Barbosa. Polo passivo, Banco do Brasil S.A. Advogado Davi Sombra Peixoto. O relator, desembargador Paulo Roberto Alves. Há um pedido de sustentação oral da doutora Maria Luísa Pinto Ribeiro Cruz Barbosa. Presente? Presente, presidente. Vossa senhoria representa quem? Eu represento o agravante espólio de Antônio Florencio. O agravante é o Antônio Exato. Florencio? Exato. Veja, aqui a nossa turma está unânime em dar provimento ao recurso. Eu dispenso a sustentação, embargador, dispenso e agradeço. Perfeitamente. Então, a unanimidade de voto deu-se provimento ao recurso para reformar a decisão singular e, em consequência, determinar a extinção do processo sem resolução de mérito, face o reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio e a impossibilidade de Não estou ouvindo Vossa Senhoria. Número 20. Número 20. Vamos a ele. Então, processo de número 20 da ordem cronológica da pauta. São os embarques de declaração. Desembargador, ela disse só se houver necessidade de... Ela falou só se houver necessidade de esclarecimento. Se houver alguma necessidade... Se houver necessidade de esclarecimento. Ela está escrita, mas só se houver. Oral. Só se houver matéria de fato que ele... Perfeitamente. Então, eu chamo os embarques de declaração de número 35, 136, dígito 31. Polo ativo Plus Petróleo S.A., Aristeu Chaves Filho e outros. Advogado Fábio Marconde Ribeiro Freitas e outros. Polo passivo Zilda Queiroga Cardoso da Fonte. Advogado Paulo Elísio Brito Caribé. Terceiro interessado, Ana Teodora de Almeida Chaves e outros. O relator, senhor Bartolomeu Bueno. O doutor que pediu para fazer algum esclarecimento está presente? Boa tarde, doutor presidente, doutor Bartolomeu. Fui eu. Eu sou advogada da embargada, da senhora Zilda.
Da embargada. Da embargada. Veja, a turma está unânime em rejeitar os embargos. Vossa Senhoria ainda tem interesse? Não, dispensa. Então, anuncio o resultado. A unanimidade de votos, rejeitaram-se os presentes embargos de declaração, mantendo-se acordo hostilizado em todos os seus termos. Muito obrigada, doutor. Melhoras. Participação de Vossa Excelência. 26. Doutor Wilma, ainda tem mais? 26. 26. Eu vou chamar o número 26 da ordem cronológica da pauta. Apelação civil número 82.700, dígito 64. Polo ativo Apivida, Assistência Médica Limitada. Advogado Igor Macedo Faco e outros. Polo passivo Vanessa Ferreira de Mello e outros. O relator, senhor de Bartolomeu Bueno. Há pedido de sustentação oral, representando a Apivida, do doutor James da Cunha Ribeiro Barros. Presente, doutor James? Boa tarde, senhor presidente. Perfeitamente. Bom, a turma está unânime em dar parcial provimento, mas como Vossa Senhoria representa a Apivida, pode querer fazer a sustentação oral. Pode ser que só o provimento parcial não interessa. Então, Vossa Senhoria pode declinar o nome, a OAB e a parte que representa, e terá 15 minutos para a sustentação oral. Excelência, boa tarde a todos. Desejo aqui uma excelente tarde aos senhores. Pelo menos para mim está baixo o som de Vossa Senhoria. Se puder aumentar. Você consegue me ouvir melhor agora? Sim, perfeitamente. Pode continuar. Perfeito. Eu desejo uma boa tarde ao senhor presidente, aos senhores desembargadores. É uma honra estar aqui nessa sustentação oral e, desde já, eu desejo aqui melhoras ao senhor presidente. Eu creio que existem situações na vida que nós passamos, mas é tudo passageiro. Excelências, eu serei bem breve na minha sustentação, no sentido de que houve a negativa pelo plano de saúde, pela operadora, no sentido de que a negativa da cobertura se deu no sentido de que a gestação era uma gestação de caráter normal e a internação que foi pedida foi de caráter eletivo. Não dou nenhum encaminhamento médico que mostre a necessidade da emergência na interrupção da gravidez. Pelo contrário, a autora, ela alega que o feto estava com uma macrosomia como se a macrosomia fosse algo grave. Contudo, a macrosomia, ela é somente um quadro em que o feto ele está aí acima de 4 quilos. E, em regra, não é uma causa de nascimento prematuro ou de interrupção da gravidez. Além disso, excelências, essa macrosomia ela pode ser contornada através de medicamentos para controle de insulina. E, alternativamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer também, Excelências, que seja feita a condenação somente na modalidade simples, tendo em vista que a autora nem conseguiu comprovar que, de fato, houve o tipo de cobrança no momento do internamento. Apenas alegou que o hospital informou que caberia ao seu esposo efetuar o pagamento ali naquele momento. Serei bem breve aqui em respeito a Vossas Excelências, em respeito à pauta, e agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela participação de Vossa Senhoria. Então, eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso somente para reduzir a indenização por danos morais para R$10 mil. Esse é o resultado. Agradeço a participação de Vossa Senhoria. Agradeço, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu tenho o 12 também da pauta, eu só gostaria de saber se ele foi adiado.
O 2, vou verificar. 12. 12. Isso. É o 12. Vou verificar. Não, foi adiado, sim. Foi adiado. Agradeço, presidente. Peço licença para me retirar aqui da sessão. A gente deixou para a próxima. Muito obrigado pela participação e pela elegância de Vossa Excelência aí na tribuna. Agradeço, Excelência. Boa tarde. Doutor Wilma, ainda tem sustentação? 27. 27. 27. Então, chamo o processo de número 27 da ordem cronológica da pauta, apelação civil, número 44930, distrito 37, polo ativo Unimed, Recife, Cooperativa de Trabalho Médico, advogado Maurício de Freitas Carneiro, polo passivo Antônio Alves Martins Filho, advogado Leonardo Luna de Lucena e outros, relator senhor desembargador Bartolomeu Bueno. Há um pedido de sustentação oral da doutora Martina Domingues Sobreira de Moura. Presente, doutora Martina. Doutora Martina está presente. Vou chamar pela terceira vez. Doutora Martina Domingues Sobreira de Moura. Está presente? Não estando presente, anuncio o resultado. A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso da seguradora, verba honorária majorada para 15%, majorada de 15% para 20%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Dário desapareceu. Doutor Wilma, tem mais alguma sustentação? Tem, desembargador, 28. 28. Então, chamo o número 28 da ordem cronológica da pauta. É o agravo de instrumento número 14775, distrito 35, polo ativo APV da Assistência Médica Limitada, advogado Igor Macedo Faco, polo passivo Maria José Bandeira do Rego, advogado Lítio Tadeu Costa Rodrigues dos Santos, o relator desembargador Paulo Roberto Alves. Há um pedido de sustentação oral do doutor Lítio Rodrigues dos Santos. Presente, doutor Lítio. Presente, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Lítio, Vossa Senhoria representa a... Parte agravada. A parte agravada. Então, a unanimidade de voto, a gente está negando provimento ao recurso. Vossa Senhoria ainda tem interesse? De jeito nenhum, Excelência. Meu interesse único é de desejar saúde aos senhores, sobretudo ao senhor doutor Bartolomeu, que informou que está com problema, com fé em Cristo, rapidamente estará restabelecido. Deixa um abraço aí para o doutor Paulo Roberto, doutor Dário e doutor Isabel. Muito obrigado. Então, eu anuncio o resultado. A unanimidade de voto negou-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. Doutor Wilma, mais alguma sustentação? Não, desembargador. Não. Não. Não, pronto. Então, vamos ver se ainda tem processo a ser chamado. Número 1 foi julgado, número 2 foi adiado, número 3 também, número 4, número 5 também, número 6. Vamos ver aqui. Bom, o número 6 chama, então, o número 6 da ordem cronológica da pauta, apelação civil número 667, distrito 11. Declaro o resultado. A unanimidade de voto negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, desembargador Dario Rodrigues Oliveira. Vou chamar o processo número 7 da ordem cronológica da pauta. Trata-se do desembarque de declaração número 14.536, distrito 57, polo ativo Breno Pessoa Ludmer, advogado Frida Gandelsman Azobel, polo passivo Fernando Rigaardi Maciel, advogado Sérgio Leonardo Coutinho de Ataíde, relator senhor desembargador Bartolomeu Bueno.
constar aqui que a última sessão realizada no dia 23 de setembro de 2024, o voto do relator, desembargador Bartolomeu, foi acolhido dos presentes embargos de declaração oposto por Beatriz Pessoa Ludmer e por Breno Pessoa Ludmer, apenas para aclarar as omissões acima descritas, de modo que o acordo recorrido passa a constar nos seguintes termos. Ementa, apelação civil, ação de despejo por denúncia vazia, renovação contratual por prazo indeterminado, notificação extrajudicial, possibilidade de retomada do imóvel pelo locador, legitimidade passiva não configurada, vigência dos termos contratados entre as partes, julgamento apartado sem decisões conflitantes, ausência de nulidade, inocorrência de cerceamento de defesa, livre convencimento motivado, benefício da assistência judiciária gratuita, retroatividade, impossibilidade, apelo não provido. 1. Afastado as alegações de legitimidade passiva e de nulidade da citação, tendo em vista a validade e vigência por tempo indeterminado do contrato originalmente celebrado, em que consta o recorrente como locatário. 2. Julgamento apartado de ações alegadamente conexas, por si só, não configura nulidade, sendo necessária a demonstração de decisões conflitantes e efetivo prejuízo à prestação jurisdicional. 3. Inocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide no ordenamento jurídico brasileiro, vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, por seu poder instrutório, pode deixar de realizar provas desnecessárias ou dispensáveis ao caso. 4. Justiça gratuita deferida no sentido de isentar a parte Breno Pessoa Ludmer do recolhimento do preparo do recurso. Eis que se trata de pessoa natural, em favor da qual vigora a presunção do artigo 99, parágrafo 3º do CPC. 5. Deve ser mantida a multa aplicada pelo magistrado, ACO, na sentença vergastada, em razão da constatação de que os embargos opostos perseguiam a modificação do julgamento quanto ao mérito, assim como tem como fim protelar o efetivo cumprimento da liminar de despejo proferida na sentença. 6. Apelo não provido. E aí, no julgamento deste embargo de declaração, eu acolhi os presentes embargos de declaração opostos por Beatriz Pessoa Ludmer e por Breno Pessoa Ludmer, apenas para declarar as omissões acima descritas, de modo que o acordo recorrido passa a constar nos seguintes termos. Aí vem aqui como o acordo deverá ser lançado definitivamente. E aí todos os eminentes embargadores estão me acompanhando. Então, a unanimidade de voto, deu-se provimento aos embargos de declaração nos termos do voto do relator. Doutor Wilman, toda essa narrativa de como estava o acordo e de como ele deverá ser lançado a partir de agora está no material que Vossa Senhoria deve estar aí presente. Então, vamos ver aqui o número 8 da ordem cronológica da pauta. São os embargos de declaração, número 1121, dígito 19. Polo Ativo, Usina Central Mata Sul, Indústria e Comércio de Açúcar Limitada. Advogado Ian Coutinho McDowell de Figueiredo. Polo Passivo, Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco. Advogado Gerlan Costa Monteiro e outros. O relator senhor desembargador Bartolomeu Bueno. A unanimidade de votos foram rejeitados os embargos de declaração opostos por Usina Central Mata Sul, Indústria e Comércio de Açúcar e Álcool Limitada. Esse é o julgamento. Então, vou chamar o processo 9 e 10 já foram
julgados ou adiados, o 11, o 12 também, o 13 também, 14 também. Desembargador, o número 9, né? O número 9 não foi chamado, não. Nem foi julgado. Não, o 9. O 9, né? É. Não, ele está aqui como julgado já. É o do Bradesco Saúde, foi julgado. Então. Fez sustentação oral? Tá. Então, deixa eu ver se eu anotei aqui. Foi julgado. Tá, desembargador. E a sustentação oral do doutor João Paulo Gustavo. Foi porque eu anotei, eu troquei aqui a anotação, desculpa. E a decisão foi a unanimidade de voto, negou-se provimento ao apelo da seguradora, majorando, está anotado isso? Exatamente, tá. É porque eu anotei na outra papel a relação que estava pulando. Perfeitamente. Então, vamos mais para frente. Tá certo, correto. Tá certo. É aquilo que está em condições de julgamento. É artigo 21 da ordem cronológica da pauta. Agravo de instrumento número 36.295, dígito 17, coloativo Maria de Fátima Barros Souza Rego, advogado Maria de Fátima Barros Souza Rego e outros. Polo passivo Inalda Maria Ávila Anjos de Moraes. O relator desembargador Paulo Roberto Alves. A unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade. Vamos mais adiante. Processo número 22 da ordem cronológica da pauta. Apelação civil número 13.21.33, dígito 13. Coloativo Sul América, Companhia de Seguros, Saúde. Advogado Roberto Gilson Raimundo Filho. Polo passivo Vicente da Cunha Tavares. Advogado Leonardo de Lemos Rodrigues e outros. Relator desembargador Dario Rodrigues de Oliveira. A unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. Chamo o processo. Acho que não tem mais nenhum processo em condições de julgamento. É isso, doutor Wilma? Dessa vez, adiado dos fatos, foi adiado, R6. Exato. Exato, desembargador. Não tem mais, não havendo mais processo em condições de julgamento. Declaro encerrada a sessão. Presidente. Pedindo desculpas ao Zé Eminente. Desembargador Fábio, como Vossa Excelência atrasou um pouquinho, evidentemente por compromissos que tinha, eu adiei o julgamento dos 3 processos que Vossa Excelência ia participar para a próxima semana.